A paz do Senhor para os irmãos. Irmãos, eu vim aqui trazer uma palavra de conforto aos irmãos. O Moisés pediu para mim trazer esta palavra, então eu estou aqui. Talvez alguns irmãos não vão estar ao vivo, mas vai ficar gravado. Depois os irmãos verão então. Eu quero trazer aqui uma mensagem temática, né? Que tem como tema comunhão com Deus, o Pai, Deus da Trindade. Que está lá, o texto está em 2 Coríntios 13, 14. 2 Coríntios 13, 14 diz assim a palavra: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém. Nós vemos aqui nesse texto, irmãos, que Paulo, ele expressa aqui sobre a Trindade. Esse texto fala das três pessoas: a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Nós vemos aqui a doutrina da Trindade nesse versículo, 2 Coríntios 13, 14. Então a doutrina da Trindade, ela é a expressão de Deus. Nós não adoramos deuses. Há um único Deus, mas ele tem pessoas distintas. Há três pessoas distintas na Trindade. E nós vemos aqui que Deus Pai, ele expressa o seu amor aqui. Então, quando nós vamos até a Trindade e entendemos cada uma delas, como nós devemos relacionar com cada uma delas, isso é rico para a nossa comunhão. Então, o Pai, ele expressa o seu amor para conosco. O amor de Deus. A comunhão, com cada uma delas, expressa assim: a graça é através de Jesus Cristo. O amor é através de Deus Pai. E a comunhão pelo bendito Espírito Santo. E o amor do Pai, ele é expressado para nós de várias formas. Mas muitos de nós podemos ter um entendimento distorcido a respeito da comunhão com Deus. Muitos olham para Deus, o Deus do Antigo Testamento, e vê um Deus que está irado, um Deus que mandou Josué ir e destruir todas aquelas nações que estavam em volta de Jerusalém. Mas Deus, ele é um Deus amoroso. Ele se revela a nós, mesmo no Antigo Testamento, como o Deus da graça. Então nós devemos entender que Deus, a ira de Deus não está sobre nós mais. Nós cristãos da Nova Aliança, a ira de Deus já foi aplacada. Jesus tirou toda a ira. Lá em João, no Evangelho de João 3,36, diz assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então aqui nós vemos nesse texto, nós cristãos que cremos em Jesus, temos a vida eterna. A ira de Deus não está sobre nós mais. A ira de Deus está sobre os ímpios, aqueles que não têm a Jesus como Deus, como seu Senhor. Então, se nós irmos até Deus e só olharmos para Ele e ver que Deus, ele é um Deus ainda que tem ira para conosco, nós teremos dificuldade em ter comunhão com Deus. Na história, há um registro sobre a vida de Lutero. Lutero, antes dele ser cristão e antes dele ser monge, ele tinha esse problema. Ele via Deus como aquele Deus que está irado. E de fato, Lutero, ele estava certo. Deus tinha sobre ele a ira, porque ele ainda não tinha comunhão com Deus. A história então registra que Lutero, quando ele estava passeando por uma floresta, passando por uma floresta, um bosque, Lutero, então, ele cai em uma grande tempestade. E na antiguidade, a Idade Média, as pessoas relacionavam-se fenômenos da natureza com a ira de Deus. Deus estava irado com o povo. Então, Lutero, quando ele passou por aquela tempestade,
ele achou que ele ia morrer, achou que Deus iria matar ele ali, porque Deus achava que Deus estava irado com ele. Então, Lutero, ele faz então uma promessa, ele faz um voto com Deus: Senhor, se o Senhor não me matar, eu irei fazer um voto, irei me transformar num monge, te servirei. Então assim aconteceu. Lutero, então, ele se transforma em um monge, ele faz um voto com Deus, né? Aí Lutero começa a ter uma vida zelosa, vida de orações, vida de jejum, né? Vida de pobreza. Mas o Lutero, ele percebe com o tempo que a ira de Deus ainda estava sobre ele. Ele ainda não tinha tido uma conversão genuína com Deus. Só após, quando Lutero lê ali em Romanos 1,17, que seus olhos são abertos. Ele então entende que o justo viverá pela fé. Então Lutero começa a entender que a partir daquele momento, a ira de Deus não estava sobre ele mais. Ele entendeu também que não era pelas obras, não era pelas orações, pelo jejum que ele estava fazendo, mas ele entende que a partir de que ele tem um encontro com Deus, a ira de Deus se afasta dele. Ele entende que o sangue de Jesus fez com que a ira de Deus fosse aplacada. Então, a ira de Deus, ela só sai do homem só quando Cristo, ele enxerga Cristo. O homem enxerga Cristo. Lá em Isaías 53, 5, diz assim que ele foi moído, Jesus foi moído por causa das nossas iniquidades. Cristo pagou o preço. Deus não está irado mais conosco, porque Jesus, ele foi moído por causa das nossas iniquidades. O amor de Deus é vida. O amor de Deus é derramado em nossos corações. Lá em Romanos 5, versículo 5, diz assim: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações. Agora, queridos, o amor de Deus, ele está abundante sobre nós. A ira de Deus não está sobre nós mais. Então, o amor de Deus é derramado em nossos corações. Lá em 1 João, também 4:9, diz assim: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho Jesus, o unigênito, ao mundo, para que por ele vivamos. Então, o amor de Deus é expressado para nós através de Jesus. A salvação nossa começou pelo amor de Deus. Olha aí o versículo, como ele diz: nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Então nossa salvação iniciou através do amor do Pai. Iniciou com ele. O Pai nos amou, então ele enviou a Jesus. O amor de Deus está sobre nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, a nossa salvação iniciou-se com o amor de Deus. O amor de Deus também é um amor infinito. Lá em Efésios 2, 3 e 4, diz assim: éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Então, o seu muito amor com que nos amou. O amor de Deus, ele é infinito. O amor de Deus para conosco não é de conta-gotas, é infinito. Agora, talvez algumas pessoas devem perguntar: mas se Deus é amor, por que eu sofro? Alguém, quando está triste, abatido, com dor, o que ele faz? Ele procura médico, ele procura psicólogo, né? Se está abatido, procura um psicólogo, procura remédios. Então nós devemos
saber que o enfermo, quando ele chega até o médico, há médico e há médico. Há médico que vai só tratar os sintomas, mas há médico que vai pedir uma bateria de exames, vai querer resolver realmente o problema. E se tiver que fazer uma cirurgia, terá que fazer. Então, na vida espiritual também as coisas não mudam. Se as pessoas estão tristes, se as pessoas não conseguem se relacionar com Deus, com esse Deus de amor, temos que detectar o que está acontecendo. Se for preciso fazer uma cirurgia, nós temos que fazer. Porque muitos hoje, nós percebemos que as igrejas de hoje estão tratando muito de sintomas entre os irmãos. As pessoas estão tristes, elas vão às igrejas e muitos estão oferecendo só algo momentâneo. Muitas bênçãos. As pessoas estão oferecendo bênçãos. Eis que tem uma grande bênção na tua vida. Mas a maior bênção que o homem pode ter, que pode alegrar o seu coração, é o amor de Deus, que foi derramado em nossos corações. Mas muitos querem várias bênçãos, querem ter sucesso. Muitos querem bênção material. Então, a verdade do cristianismo para nós hoje é o amor de Deus Pai para nós. O Evangelho, ele é rico. Há muitas pessoas que não estão experimentando o Evangelho. Acham que o Evangelho não tem poder. Mas o Evangelho, ele é o poder de Deus. Mas por que sofro? É porque você não está experimentando o Evangelho. Devemos ir ao Pai, porque Ele tem esse abundante amor para conosco. Então, nós entendemos que a Trindade, cada uma dessas pessoas, nós temos uma particularidade de se relacionar com ela. E a Trindade, Deus Pai, nós nos relacionamos com Ele através do seu amor, o amor de Deus. E muitas das causas de nós não chegarmos a ter esse amor é a incredulidade. Todo pecado, a base de todo pecado é a incredulidade. Então, a incredulidade é a base de todo o mal. Quando uma pessoa peca, ele se afasta de Deus, mas o amor de Deus continua, o amor de Deus é infinito. O amor de Deus sempre estará lá. Lá em Apocalipse 3,19, diz assim: eu repreendo e castigo a todo quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então Deus, muitas vezes, muitas pessoas estão sofrendo, estão tristes, muitas vezes porque não foram zelosos. A sua fé estão brincando. Então devemos ser mais zelosos com Deus. Porque quando você é zeloso, o amor de Deus, ele é derramado em nossos corações. Agora, Cristo, aqui diz que Cristo não intercederá por nós em uma única coisa. Jesus Cristo é o nosso sacerdote, é o nosso sumo sacerdote. Ele está no céu agora e intercede por nós. Todas as coisas que nós precisamos, nós devemos pedir a Jesus. Se estamos com um problema de doença, de perseguição, problema familiar, ministerial, devemos pedir a Jesus. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele intercederá ao Pai por nós. Lá em João 3,16, ele, lá no versículo 26 e 27, ele diz que por uma única coisa que ele não irá interceder por nós. Cristo, ele nos ajudará em várias coisas. Ele intercede, nos ajuda em várias coisas. Mas há uma única coisa que ele diz lá em João 16, versículo 26 e 27, que ele não intercederá por nós. Olha o que diz o texto. João 16, versículo 26 e 27, diz assim, naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e creste que saí de Deus. Vocês entenderam aqui? Aqui diz que Jesus, tudo que nós pedimos a Ele, Ele fará.
Mas ele diz assim, ó, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. O que ele está querendo dizer aqui? Que tudo que nós pedimos a Jesus, ele intercederá por nós. Mas em questão do amor, ele não vai interceder por nós, porque o Pai já nos ama. O amor de Deus para nós é infinito. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que eu rogarei por vós ao Pai, pois o mesmo Pai vos ama. Então, o amor de Deus para conosco não é de conta-gotas, é abundante, queridos. Então, o amor de Deus, ele é maravilhoso. Agora eu faço aqui algumas aplicações que diz assim, o amor de Deus deve nos constranger, porque nós somos amados por Ele, devemos ser zelosos. O amor de Deus por nós é abundante. O amor de Deus que iniciou a nossa salvação. Ele enviou o Filho porque nos ama. E nós devemos andar com Deus e devemos ter o amor de Deus diariamente. Quem anda com Deus tem o amor de Deus diariamente. Thomas Watson, em seu livro, Doutrina do Arrependimento, ele diz que 3 homens explicaram por que decidiram deixar o pecado, abandonar o pecado. Thomas Watson diz que o primeiro homem, ele deixou o pecado porque ele viu as alegrias do céu. O segundo homem, ele disse que deixou o pecado porque ele viu os tormentos do inferno. Mas o terceiro homem, ele teve um princípio mais espiritual. O terceiro homem disse que abandonou o pecado porque o amor de Deus o fez abandonar o pecado. Então, o amor de Deus deve nos fazer abandonar o pecado. Esse é o objetivo correto de nós abandonarmos o pecado, por causa do amor de Deus. Ele nos amou primeiro. Ele veio até nós primeiro. Então, queridos, que nós podemos buscar esse amor de Deus, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo e o amor de Deus. Então nós podemos ir a Deus, buscar a Ele em comunhão, através do amor. A pessoa do Deus Pai, nós nos relacionamos com Ele através do seu amor. Que Deus possa abençoar os irmãos ricamente nessa palavra.